Olá, Milene. Oi, Tudo bom? Eli! Tudo e você? Tudo bem? Hoje vamos falar sobre o empreendedorismo feminino e, em especial, você que já trabalha há 15 anos. Então, eu vou estar apresentando, falando aí para quem está nos acompanhando e quem for entrando, que a Milene Gomes, ela está há 15 anos falando de desenvolvimento humano e também tem um canal dela, o canal e o Instagram dela sempre tem lives muito interessantes e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que eu tenho acompanhado aí. Obrigada, Eli. Obrigada. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Ainda mais um dia tão especial quanto esse, né? Que é o Dia do Empreendedorismo Feminino. Sim, esse, inclusive, nós escolhemos, para quem tiver aí, nós escolhemos com carinho essa data, por sermos empreendedoras, Verdade. e foi assim, vamos falar que tem muita coisa boa aí para estar falando. Antes até de fazer uma pergunta, eu cheguei a trazer também, não alguns dados, mas assim, como advogada, eu estive sempre, Milene, fazendo ações positivas. Então, eu estive na OAB, Comissão da Mulher Advogada, fizemos muitas ações, justamente buscando, sempre nessa busca de igualdade de gênero, de um mundo Sim, inclusivo. é E também verdade. vi que nos países, numa pesquisa, nos países desenvolvidos, são aqueles que têm menos a desigualdade entre gêneros e que cada vez mais vem se buscando essa igualdade nos países, até como uma busca para se erradicar a pobreza. E também colocando algo interessante que me surpreendeu quando, certa vez, o IBGE já fala que cada vez mais o número de mulheres como chefe de família tem aumentado. Isso, E agora, exatamente. não é? E você, Mi, por que a gente vai falar de empreendedorismo? O que você traz desses dados aí, que também você faz um trabalho de excelência para ações positivas, para o empreendedorismo feminino? Bacana, Eli. Primeiro, obrigada pelo convite. Foi um prazer aceitá-lo. E quando a gente fala de empreendedorismo feminino, tudo tem um motivo do porquê que cresce tanto esses números, né? Quando você fala que IBGE fala que a maior parte dos empreendedores são mulheres, quando a gente olha, mais de 50% aí do número de empresas que crescem são mulheres. Então, Uhum, o que significa isso? Significa que mulheres casam, têm filhos e começam a entender que aquele modelo CLT de entrar às 8, não necessariamente sair às 6 e ter que cumprir todos os dias esse trabalho, aos sábados também, enfim, não ter essa flexibilidade atrapalha de conduzir outras frentes da vida e até mesmo essa desigualdade que tem também dentro das organizações. Então, a mulher acabou optando aí por usar toda a sua inteligência, o seu know-how para construir negócios, sejam negócios de serviços ou negócios como MEIs, por exemplo. Né? Então, uhum, quando a gente olha os dados do Sebrae, é mais de 70% o índice aí de mulheres que iniciaram um negócio no ano de 2020. Quando a gente olha os uhum. CNPJs abertos, o número de donas femininas é muito maior do que donos masculinos, né? Certo. Então, falar das habilidades do empreendedor, falar da importância
do que a gente não pode deixar de fazer para que a gente se mantenha empreendendo, é muito importante. Ao mesmo passo que há muita facilidade para se abrir uma empresa, também há muita facilidade para se fechar essa empresa. Quando a gente olha os dados do IBGE, em 2 anos, 25% das empresas que abrem fecham o seu CNPJ. E em 4 anos, 50% fecha. Então é um número muito expressivo, grande, né? Se a gente for olhar, metade aí não vingaram o seu negócio. E aí a gente acha que tem um papel, nós que já estamos nesse meio e que já temos experiência em ter um negócio e temos negócios de sucesso que rendem aí pra gente clientes, que temos uma saúde financeira dentro do nosso negócio, a gente precisa de alguma maneira suportar e apoiar essas mulheres para que elas possam entender o que é necessário quando você é dono de um negócio. Empreender não é só ter ideias. Empreender é você ter um faturamento, é você recolher imposto, é você trabalhar do dia a dia, né? Exato, é fechar um novo cliente, é ter uma experiência positiva com clientes. Então é muita coisa, né, envolvida. E outra coisa interessante é que você falou e trouxe o dado de 2020 e hoje também, coincidentemente, a CEO, que é a mulher da Microsoft, ela colocou também um dado de 2020 de que o desemprego com o Covid ele foi maior para as mulheres, em que houve também aquela dificuldade porque a mulher também tem os filhos, então não tinha, muitas vezes, por deixar os filhos, e também, que é fato mesmo, por causa das escolas, e no momento em que, Milene, se optava por ficar com um homem ou com uma mulher, a mulher que foi a primeira a ser mandada embora, por essas questões também com filhos, tudo. Agora, você já colocou num ponto que o mundo dos negócios não é fácil, mesmo porque o faturamento, às vezes, dependendo do negócio, não é todo dia que se tem o lucro. Então, com certeza, as habilidades também, e até perguntando quais seriam essas principais, para ela ser bem-sucedida, as principais habilidades, e mais, aproveitando que você com esse talento de desenvolvimento humano, o que habilidade nós temos? Porque nós estamos também diferenciadas em algumas habilidades que são, daí você vai me dizer, das mulheres mais femininas e as masculinas, né? Então, quais seriam essas principais habilidades? Legal. Eu acho bacana a gente falar disso, porque existe frentes, né, do feminismo, da luta pela igualdade e tudo mais. Então, quando a gente fala de igualdade, a gente pede para que a gente não seja comparada, e sim que a gente esteja no mesmo momento de carreira, assim como o homem tem. Se a gente for olhar a questão de estrutura da sociedade, como a sociedade se organiza, nossa, aí a gente vai olhar que a mulher ela foi ganhando espaço mesmo de décadas para cá. É muito recente esse papel da mulher, né? Sim. Então, eu prefiro aqui dizer que nós temos habilidades tanto quanto os homens têm. Não diferenciar, a gente tem diferente dele. Não, porque a gente precisa se colocar no mesmo patamar, né? Então, o que é empreendedorismo? Eu uso dois significados, né? A disposição, a capacidade de você idealizar, de você coordenar e de você realizar tanto um projeto, quanto um serviço, quanto vários negócios, né? E aí, além disso, tem que ter a iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças nas empresas já existentes, geralmente sendo necessário também fazer mudanças que envolvam risco e inovação. Porque o empreender é isso, você está lidando com risco, você aposta num negócio que pode dar certo ou não.
dependendo do tipo de serviço, você precisa comprar equipamento, você precisa alocar um espaço. Então, você tem um investimento que pode dar certo ou não. Então, que tem um risco, né, envolvido, se tem um retorno financeiro ou não. Assim, gente, o que você colocou é fato. Não existe nenhuma diferenciação. A gente tem uma batalha que nem o homem também. Não é? Exato, e colocar, dizer, nós somos... Claro, se a gente for olhar, o nosso modelo mental é diferente de um modelo mental masculino. Porém, isso não é o que vai fazer diferença. A diferença é como o resultado vem. E quando a gente fala de empreender, é sair do sonho, sair do desejo e partir para a ação. Não adianta você só sonhar e só desejar. Você tem que fazer. Então, se você não fizer, não tem nada. Você só tem ideias, né? É a primeira habilidade que é necessária. Você sair do sonho para a ação. Não só ficar no sonho, mas sim fazer acontecer. Mas essas habilidades, então, se nós, Milene, eu digo uma provocação, que aqui não é quando eu digo provocação, é um recorte para nós refletirmos. Claro. Se você coloca que essa habilidade, ela é igual, né, na sua semelhança, na sua formação de negócio, porque muitas mulheres, elas têm como se fosse, sabe as asas cortadas? Será que é a sociedade que ainda é machista? Por mais que a gente fale que existe uma igualdade, que as competências existem, mesmo porque hoje em dia a gente já tem muitas mulheres executivas, CEOs, as competências, mas o número ainda é pequeno, Milene. Por que então essa habilidade que ela tem para ficar? O ponto aqui não acho que a gente está discutindo as habilidades do empreendedorismo feminino. E não dizendo por que mulher é melhor do que homem. Esse é o ponto que eu defendo. Em momento nenhum a gente tem que se comparar. Eu acho que a gente tem que lutar por um espaço. E esse espaço, quando a gente fala o que é esse espaço, o que é necessário para esse espaço e empodera mulheres para se desenvolverem dentro do mundo do empreender, a gente começa então a tomar um espaço de sucesso e de resultado financeiro também, né? Que é o que eu estava falando, não é só a gente ter ideias, mas sim fazer o negócio girar, fazer a coisa acontecer. Então, quando a gente fala desse espaço feminino, poxa vida, é só olhar os dados do Sebrae. Quantas mulheres iniciaram o seu negócio, abriram CNPJ em 2020? É um número gigantesco. Sim. Então, já que nós abrimos, vamos trabalhar as habilidades. Quais são as habilidades? Né? Quais são essas habilidades? O mundo digital, ele favorece muito mais as mulheres do que homens. Olha que interessante. De 10 celebridades americanas que estão no mundo digital, um é homem, quando é chamado, e grande parte mulheres. Que demais isso, não sabia da cidade. E Walter, olha, eu tô com... Porque eu cheguei a... Walter Longo fala muito a respeito de transformação digital, por ser publicitário. E é interessante, por mais que as habilidades sejam iguais, e eu também não vejo que deve ter um patamar de ser mais ou menos, no mundo digital tem acontecido isso. O número de mulheres é maior do que o dos homens. Que bacana, inclusive, né? Inclusive, Milene, ele coloca de que o mundo, que o homem é analógico e a mulher digital, por ser participativa, Adoro. Por ser comunicativa. Eu também aqui não acho que a fala nem o diálogo tem que ser de habilidades de homens e mulheres, mesmo porque eu noto que se nós não temos algumas habilidades, eu acredito que temos capacidade de desenvolver.
mesmo porque eu estou falando com você que é expert, faz um trabalho de excelência quando não, quando justamente pode-se. Então, quem também estiver vendo também, essa de que possa despertar novas potencialidades. Mas foi interessante do mundo digital. E outra coisa foi do que daí é um sociólogo também, não é? É um sociólogo, Domênico de Masi. Ele fala que a mulher ela tem muito mais empatia no ambiente de trabalho, ela traz o time para trabalhar, para engajar, do que um homem, possivelmente porque o homem, no seu inconsciente coletivo, já traz outra forma de enxergar a liderança. E vem também desenvolvendo, viu, Milene? Não é Não, é muito que... bacana, não é isso? porque o que acontece? Nós temos, né, hormônios diferentes, a gente tem outro modelo de físico e mental. Isso sem Tá. dúvidas. Mas é claro que quando a gente fala de empreender, tem algumas armadilhas que existem que a gente tem que ficar atento. E para essas armadilhas, a gente precisa ter algumas habilidades. Então, uma primeira armadilha é o dinheiro vem rápido. Primeira armadilha é essa, o dinheiro vem rápido. Será que ele vem rápido mesmo? Qual que é a média de negócio? Quanto será que os outros negócios demoram para girar? Você fez um estudo de mapeamento do seu negócio versus seus concorrentes para entender se realmente vem rápido? Então, uma habilidade é análise. É você analisar o ambiente onde você está e mapear os seus concorrentes. Então, a armadilha é o dinheiro vem rápido. E a habilidade é analisar o local, o mercado que você está entrando. Seja inclusive os seus concorrentes, digital, não é? Inclusive, porque é uma das Então, armadilhas... enfatizando, porque quem não assistiu, eu falo assim, tecnicamente um advogado falava assim, nós vamos corroborar, vamos confirmar. Então, é analisar então, a concorrência. Sem dúvida, não é? Sem dúvida, porque a concorrência, ela vai entregar algum serviço que é semelhante ao seu. O que você vai fazer a mais ou de diferente do seu concorrente para o seu cliente escolher você e não o outro que já faz há muito tempo, há muitos anos? Entende? Então, a gente tem que... Eu trabalho com coaching, o maior número de coaches que eu tenho são empresários. Eu tenho empresários mulheres ou mulher ou homens? Tem misto. Tem empresário homem e tem empresário mulher, né? As mulheres que eu tenho são médio e micro empreendedoras. Certo. Os micro, eles têm essa tendência de achar que não tem concorrente. Olha isso. Então, assim, como eu faço um trabalho, o meu é diferenciado. Eu tenho algo aqui que me trouxe esses anos que eu trabalho que é diferenciado. E aí, não olha o que o outro está fazendo. Entende? Eu vou pegar, por exemplo, o mercado de marketing digital. Eu sou bom em filmar, por exemplo. Né? Então, eu vou ensinar as pessoas a filmar. Mas filmar para quê? Filmar onde? Eu sou único. Será que você é único? Todo mundo usa uma câmera. Todo mundo quer se posicionar. Certo, então, comece a olhar os concorrentes que vão ensinar posicionamento em mídias digitais. Sim. É o primeiro Ter passo. Paciência, não é? Exato. E quando a gente olha... Eu vejo aqui, eu te acompanho. Vou daí te falar que você está de parabéns. Sempre a Milene você está fazendo lives. Para mim, o empreendimento digital é um desafio. Primeiro, por sempre falar como palestrante, vamos dizer, no mundo analógico.
não é? E quem gosta de empreendedorismo gosta de desafios e tem que ter todo um planejamento, não é? Então, Uhum. Eli, você tocou num ponto bem bacana. Quando a gente fala de digital, se você não faz uma autogestão, a coisa não vai, né? Então, eu vejo muitas Ai, empreendedoras. Milene, eu vou fazer até um recorte para aproveitar. Passa um pouquinho aí para os empreendedores. Por que que eu vou aproveitar um pouco? Já vou fazer um parênteses. Porque eu digo, na nossa idade, eu não sou de uma geração em que o digital, a gente hoje fala, a visibilidade, você ser uma autoridade é estar no digital. Então, para quem está até nos assistindo, que vamos dizer, não é de uma geração já que de tantas redes sociais do mundo digital, esses desafios, essas habilidades, você, como você há pouco mencionou que eu teria uma vista a gente tem que ter uma visão longa também, na verdade. Então, Sem como que é essa dúvidas. transição? Uhum. Eu Estão acho que falando que quando você digital é fala uma dessa, loucura, né? quando você fala dessa mudança, né, de sair do analógico para entrar no digital, isso tem um impacto gigante. Para quem assiste aí Netflix, o Dilema das Redes e tudo mais, sabe, né, que hoje o celular ele é feito, as redes são feitas para que a gente fique o maior tempo possível dentro das redes sociais. E Uhum. agora, isso tem um lado muito positivo, porque a gente acaba tendo voz para o mundo. Quando Verdade. que eu ia imaginar que eu teria cliente no Canadá, estando aqui no Uhum. Brasil? E eu Uhum. tenho, né? Sim. Então, o mundo digital, ele traz essa possibilidade de você ter voz para o mundo todo poder te ouvir, mas ao mesmo tempo, ele dá voz para todo mundo também. Então, dando voz para todo mundo, você tem que ter um foco, você tem que ter uma clareza, você tem que ter uma visão do que é que você quer transmitir para o seu público, com quem você está falando, o que você vai falar, quando você vai falar, onde você vai falar, de que maneira você vai falar. Então, a habilidade, ela está em você ter uma visão holística do seu negócio e você ter Tá. uma visão que a gente chama do que, quando, onde, como e por quê. De como se posicionar. Olha, preciosa as suas dicas. Eu vejo também que as redes sociais, elas trazem o perigo, então, o perigo assim, dos dados. A gente está passando dados, mas ao mesmo tempo ela democratiza o conhecimento, ela dá expressão para o indivíduo, e daí que vem os cuidados. A nossa sociedade ela passa a ser realmente uma sociedade pós-digital, com novos problemas. E você disse, esses elementos até fortalece um pouco como é que eu vou ingressar no mundo digital, porque se a gente já tem voz, assim, no analógico, é aceitar desafios também. A respeito do que isso é interessante, Milene. A síndrome da impostora. Isso passou a eu ouvir, eu falei assim, meu Deus, tem certos termos que passam a. Por que tem a síndrome da impostora? Como que Eu surge tenho isso? bastante líder, né, que se sente que tem essa síndrome do impostor. O que é, para quem nos está assistindo e não sabe o que é a síndrome do impostor? Isso. Então, é uma pessoa que ela construiu uma carreira de sucesso, ela encontrou sucesso, mas ao mesmo tempo ela não se sente merecedora daquilo. Ela olha para tudo que ela construiu e fala: eu sou uma farsa, eu sou um fracasso, né? Então isso eu gosto Entendo. de dizer que a síndrome do impostor nada mais é do que uma autossabotagem, que é Certo. você Entendi. olhar a situação e se sabotar no sentido de não querer olhar para frente e crescer. No coaching a gente fala muito isso, né?
Qual é o meu estado desejado? Aonde eu quero chegar? Que lugar eu quero ir? Sim. E quando você olha, eu cheguei até aqui, eu sou uma farsa, é uma maneira de você dizer, eu vou ficar por aqui mesmo, que já que eu cheguei aqui mentindo, é melhor eu permanecer aqui, que senão eu vou crescer e vou cair. Entendeu? Entendi. Então, a síndrome do impostor, ela é uma forma de se sabotar para você ter momentos de zona de conforto. Eu conheço líderes que construíram carreira em 5 anos. Você olha, por exemplo. E isso acontece com líder também, não é? É que eu só procurei da Cherry, mas é com homem ou mulher também isso acontece, né? Líderes masculinos e femininos. Então você bem utilizou. Então, eu tenho líderes que, por exemplo, se você olhar, quanto tempo você conseguiu conquistar um cargo de liderança? Geralmente a gente demora o quê? Uns 8 anos, 9 anos da nossa carreira, em média, né? Se a gente for olhar em média, a gente demora esse tempo. Eu tenho pessoas que demoram 4, 5 anos, ou seja, quase que metade do tempo, e olham para isso e falam, eu sou uma mentira. Entendo. E aí eu te pergunto, será que é uma mentira? Gente, autossabotagem é uma maneira de você permanecer em alguma situação porque você tem uma crença limitante. Essa crença limitante pode ser da sua infância ou pode ser que ao longo da vida você teve um histórico que toda vez que você tinha ações que geravam ou sentimento, ou estímulo, ou influência ali do meio negativa, você traduz isso num achado. Ontem mesmo eu estava conversando com uma colega que a gente estava dizendo o seguinte, às vezes a gente fica tanto tempo numa situação tóxica que aí quando a gente tá ali no meio daquela situação, a gente acredita que nós somos fracassadas. Sair daquele ambiente já vai fazer a gente mudar a nossa visão e não se sentir mais uma fracassada, se sentir uma vencedora. Entende? E a gente, sim. E até colocando aqui, o autoconhecimento, porque você trabalha, o progresso humano, ele está já com 15 anos, não é isso? Há quanto tempo você já está? Parabéns. Na verdade, assim, eu tenho 15 anos em RH. Eu abri a minha empresa esse ano, mas progresso humano sou eu. Né? Sim. Não, e a gente tem falado muito de que o empreendedorismo, ele tem essa questão, tá tão, vamos dizer, ligado com o autoconhecimento. Sem dúvidas, porque que você dentro do que a gente fala de habilidades, né? Quais são as habilidades que a gente precisa ter? Ou uma habilidade que a gente precisa ter é visão do que solucionar para o cliente. Então, o que você soluciona? O que você é bom? Que faz o seu cliente querer você, querer contratar o seu trabalho. E aí, quando a gente faz isso, para que você entenda com profundidade o que você faz bem para o seu cliente, você precisa entender quem é você. Sim. O que você gosta de fazer, o que te motiva, o que te faz feliz. Então, quem aqui que está assistindo a gente, que muitas vezes se viu em situações que você trabalhou 5 horas, quando você viu, você fala, cara, nem vi passar o tempo, tava de tão bom que estava esse trabalho aqui. De tanto que fluiu. Isso é uma fortaleza sua. Observa esse trabalho, que o que estava envolvendo nesse trabalho, seja exposição, seja análise, seja foco, seja lidar com pessoas, seja tomar decisões, seja influenciar, ser cauteloso, trabalhar a segurança, né? Se a gente for olhar, existem muitos modelos de autoconhecimento, inclusive para quem quiser, no dia então, 16 de dezembro. O projeto, daí eu não sei, projeto Open Leaders, eu vou falar da neurolinguística, que são ferramentas maravilhosas, assim, você que tem toda a bagagem bem maior. Eu vou falar da minha experiência, que faz toda a diferença.
Milene, até para depois verem o seu trabalho. Diferença não cheguei a fazer com você, mas o autoconhecimento. Então, eu fiz o Neurolinguística, PNL e o Master. Isso realmente, o autoconhecimento, porque, Milene, também, parece que quando nós falávamos de autoconhecimento, parecia algo filosófico. É verdade. Mas isso começa, né? Eu falo isso porque eu fui instrutora de Tai Chi Chuan conjuntamente com quando ingressei na faculdade. Depois eu vi que o mundo não seria qualidade de vida e eu não iria sobreviver no mundo que ainda se pensava, não se questionava a qualidade de vida. Mas hoje, até com as ferramentas que você passa, com o progresso humano, então você nota que a pessoa não tem mais que ter aquela síndrome de Gabriela também, né? Ah, eu quero empreender, mas eu não tenho coragem. Ela tem que buscar, você foi muito preciosa também, muito rica quando fala, tem que se descobrir os seus potenciais. Gente, quando não tiver isso, um coaching é maravilhoso para isso. Então eu coloco você, porque você deve também ver assim, transformações muito maravilhosas. Sabe, né? Que às vezes no coaching a gente constrói o produto junto com o cliente, porque que bacana. Não há clareza do que tá vendo? É bom para... E o porque às vezes a pessoa não sabe, viu, Milene? Não sabe assim, por onde que eu vou começar? Mas um coach, ele está, o termo, veja, me corrija, é treinador, ele te treina, ele não te entrega. Ele te treina nas suas potencialidades para retirar o melhor. Não é? Quando a gente fala da habilidade, né, do autoconhecimento, de você ter dentro do empreendedorismo o autoconhecimento, é para que você faça esse processo realmente de entender a melhor solução que você pode dar como ser humano. Porque a gente é um só, gente. Então, por exemplo, tem um cliente... Eu vou voltar só, e é no empreendedorismo, né, Milene? No empreendedorismo que você falou. Então tá vendo? Eu fico tão contente falando assim, tá vendo? Não é papo de filosofia. Não, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho um cliente que quando eles começaram o trabalho, eles faziam aço para tudo quanto é coisa das empresas. Sim. Então, a empresa ia lá, falava, nossa, quebrei a minha mesa, ia lá e arrumava. Quebrei a janela, ia lá e arrumava. Ou seja, eles se sentiam super cansados. Por quê? Porque eles faziam de tudo. Com o passar dos meses e dos anos, eles começaram a perceber que aquilo não gerava realização pessoal, né? Então, onde é que a gente pode transformar, fazer aquilo que a gente faz de melhor? Aí eles começaram a ver que o design era muito bacana, que eles adoravam pensar no design das coisas. Então, eles começaram a trabalhar só em design de produtos para escritório. Olha que interessante. Entendi. Por quê? Porque o design ativava a criatividade pessoal. Essa criatividade fazia eles pensarem em outras coisas. O tempo passava, eles nem sentiam que estavam trabalhando e ainda ganhava dinheiro com isso. Então, o autoconhecimento é isso. É você deixar de fazer uma coisa, de sair daquela vida de super trabalhar, mas sem ter uma razão, né? Sem entender aquilo que te faz bem. Quando a gente olha dentro do coaching, nossa, existem inúmeras ferramentas. Até a Maria Luísa colocou aqui o projeto Open Leaders. Eu não conheço esse projeto, mas eu sou envolvida em diversos outros projetos. E dentro do universo do coaching, nós temos milhares de ferramentas que podem ser usadas. O que faz diferença é realmente o coach envolvido, a pessoa envolvida, e o coach que sabe ouvir e fazer as perguntas corretas, para que a pessoa entenda e trabalhe a sua clareza de negócio. O autoconhecimento, ele está relacionado à clareza. Então, quanto que você tem clareza do que é forte em você e é tão forte que inspira os outros a comprar de você? Pode acontecer de um empreendedor ter um sonho, porque o empreendedor tem esse sonho, não ter clareza
Então, o coach também vai ajudar nas suas ferramentas a encontrar tudo isso, a despertar as potencialidades. Sim, é que assim, a gente está Olha falando só. de várias habilidades, a gente está falando da habilidade de autoconhecimento, mas o coaching ele pode ajudar em todas as habilidades. Ele pode ajudar a ter inteligência emocional, ele pode ajudar a você desenvolver um negócio, a você criar estabilidade dentro do seu negócio, a você se sentir feliz, se sentir realizado, encontrar realmente um verdadeiro propósito da sua vida. Nossa, dá para fazer tudo. Depende do quê? Do envolvimento do coach em explorar novas coisas. Certo. E do coach em provocar esse coach a pensar diferente. No coaching, a gente fala assim, quando o coach faz pergunta para o coach e o coach fica pensando, é que a gente está encontrando espaço não Em processamento. vivenciado ainda, isso. Ou seja, quando algo que está lá no inconsciente a gente está buscando e fazendo ter sentido, sabe? Uhum. Esses dias... tem muitas e tem assim dúvidas que aparecem, que surgem para empreendedora feminina. Eu acho que para os dois, não é? Tem dores comuns, né? Então a dor do estabilidade financeira, a dor de sentir falta de ter alguém para dar direção, de ter um norte. Sim. O propósito. Isso, então como é que porque muito se fala do propósito. E como que seria, então, esse propósito, um bem-sucedido? É o que estaria alinhado com você? O propósito é onde a gente quer chegar, aquilo que a gente quer deixar para o mundo, o legado que a gente quer deixar para o mundo, o que a gente entende que é a mensagem principal. Então, existem vários propósitos. A gente pode ter um propósito familiar, a gente pode ter um propósito espiritual, a gente pode ter um propósito material, a gente pode ter um propósito profissional. Depende, né? E aí, mesmo no negócio, Milene? Mesmo no negócio, né? Que interessante. Quando você olha, por exemplo, o Magazine Luiza. A Magazine Luiza, qual que é o propósito deles? O propósito da Magazine Luiza é ser uma empresa acessada assim como a Amazon é acessada. Ser uma empresa que inspira, ser uma empresa que encanta as pessoas. E aí, dentro disso, o que Magazine Luiza faz? Faz um programa trainee só contratando negros, um programa que causas sociais, mulheres, né? Então é a admiração, né, do fazer diferente, do incluir, de ser, por exemplo, vou pensar em compra na internet, eu penso em que Magazine Luiza, entendeu? Então, eles também inovaram, Sabe qual que é o propósito do Google? Seriam as informações, acessar as informações. Eu sei que tudo é no Google. A gente vai porque a curiosidade é do ser humano, ele quer se sentir tranquilo. Antes de procurar o advogado, ele vai já antes no Google. Exatamente. O propósito do Google é organizar todas as informações do mundo. Olha que legal. Sim, muito, muito. E aí, quando você olha, o propósito deles é organizar todas as informações do mundo. E aí você fala, não sei qual o propósito, mas eu sei que tudo antes que eu vou fazer, eu procuro primeiro no Google. Ou seja, eles vivem o propósito deles. É maravilhoso. E, inclusive, o Google, ele tem algumas questões que ele se preocupa com a ética. É um propósito mesmo. Mas esse propósito é interessante. Falando agora de empreendedorismo, a gente tem notado muito a responsabilidade social das empresas. Por que isso tem ficado tão latente, Milene?
Eu Por acho que 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 a é? Essa é uma responsabilidade social, o tendência? que acontece? Nós temos, né? Bom, se a gente for olhar a sociedade como um todo, a gente tem uma série de questões que nos fazem ter uma cultura de desigualdade muito grande. Quando a gente Certo. olha hoje, só 10% da população ganha acima de 10 mil reais. É um número muito significativo. Quer dizer que Sim, 90% da população ganha menos do que isso. É assustador, né? Quando você olha. verdade. Então, se responsabilizar socialmente é pela sociedade, é pelo ambiente, é por tudo, né? E aí o que a gente percebe é que as organizações têm tomado muito, os empreendimentos, os empreendedores têm se preocupado em trazer pessoas que são carentes para assumir cada vez mais trabalhos dentro das organizações. E aí ter uma economia um pouco menos desigual. Mas aí é papo para uma outra live, né? Porque é um Então a assunto gente até se gigante. encaminhando mais para o final, aí o que, que você poderia. Eu deixaria até. Vou deixar para você dar a mensagem aí. A minha mensagem é que não podemos mudar algo que não percebemos, mas depois que percebemos, não podemos deixar de mudar. Então, Que lindo, é da Sheryl Sandberg. que Então, por isso que lindo. também é um desafio estar aqui no digital, porque também nesse empreendimento via que a minha voz, se ficasse só no escritório, eu ia só receber o WhatsApp, viu, Milênio? Uma advogada tem que estar, É. por isso que também eu te desejo muito sucesso Obrigada, Eli. e gostaria que você também, o Flávio está aqui comigo, que foi a primeira pessoa que ele falou assim, Eliana, faz uma live, gosto do que você fala, obrigada por todos aí que estão com a gente. E você, eu sei, Milene, o que, que você deixaria, porque você, falamos aí de responsabilidade social, tem um trabalho tão bonito de desenvolvimento humano, o que, Sim, que e assim, poderia ficar? quando eu falo, né, do que é a Progresso, quem é a Progresso Humano, o que a gente faz, né? A gente é mediador desse processo de transformação dos indivíduos, sabe? Dessa idealização, de consolidar os comportamentos, de trabalhar com hábito, de trabalhar com propósito. Empreender é você colocar o carro na rua do jeito que ele tá e fazendo Uhum, melhorias constantes nele. sim. Então, não se prenda à perfeição. É melhor você fazer do jeito que está do que não fazer, ficar infinitamente trabalhando na perfeição e nunca colocar para acontecer. Então, a minha dica é essa. Como coach, eu sempre vou dizer: saia do plano das ideias, vá para o plano das ações. Claro que as ideias são super relevantes e sempre serão, né? Uhum. Mas sem ação as coisas não acontecem. Então haja, faça o seu negócio acontecer hoje. Faça o seu sonho ser vivido hoje. Sinta o seu propósito hoje.